Meus irmãos, é muito bom estar na presença de Deus novamente nesse domingo, distanciados sim, mas unidos no Espírito, no mesmo corpo de Cristo, adorando o Senhor. O nosso coração se enche de alegria. Eu, sem dúvida, sinto muita falta da ceia do Senhor. Imagino que os irmãos também devem estar sentindo. De certa forma, isso é bom para nós valorizarmos muito mais ainda esse sacramento que tem sido tão desgastado nos nossos dias. Quantos tiveram oportunidade de participar da ceia e por motivos fúteis não fizeram? Devemos refletir, sem dúvida, na importância da ceia, na importância de estarmos juntos. Tudo isso reforça aquela máxima que quando perdemos é que damos valor. Então precisamos refletir em tudo isso, refletir nos momentos de igreja, o quanto é precioso estarmos fisicamente juntos, não apenas através de internet, e o próprio sacramento que deveria ser ministrado hoje, e não foi, e não pode ser. Não podemos descaracterizar o sacramento em função da pandemia. Que seja um aprendizado para nós. No devido tempo, Deus providenciará que nós sejamos alimentados também por aquele meio de graça. Assim, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 147. Salmo 147. Diz a Escritura: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Esse salmo, meus irmãos, tão precioso, ele é um convite para que nós louvemos a Yahvé, por causa que é bom e amável cantar louvores a Ele que é o nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então nós vemos uma lista de razões que vão se multiplicando. Yahvé edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, saros de coração quebrantado. Além deste cuidado especial, reparem como Deus vai em direção ao necessitado. Ele também é grandioso. Ele repara o pequeno, mas ele é tão grande. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Deus conhece não apenas cada ser humano. Deus não dá atenção apenas aos seres humanos que o buscam, mas também Ele conhece todas as estrelas.
chamando-as pelo nome. Ele é o Criador. Por isso diz o autor do Salmo: grande, muito poderoso é o nosso Deus, e o seu entendimento nós não podemos medir. Yahvé ampara os humildes, mas os ímpios ele os lança por terra. Devemos cantar a Yahvé com ações de graças e cantar-lhe de coração todas as suas maravilhas. Ele dá alimento não apenas aos homens, mas também a todos os seres viventes na face da terra. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. O que o Senhor realmente aprecia, o que ele realmente se agrada, é dos que o temem, daqueles que são humildes e esperam em sua misericórdia. Então, de uma forma muito bela, na última parte do Salmo, o salmista conclama o povo: louva Jerusalém a Yahvé, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas. É um cântico de gratidão por saber que Deus é um lugar de refúgio. Ele reforça as trancas das portas do seu povo, é lugar de segurança, e abençoou os teus filhos dentro de ti. Farta com o melhor do trigo. Fala de Deus percorrendo a terra como sendo o Senhor sobre tudo e todos. O Deus revelado a Israel é o único Deus verdadeiro. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que salva. É o Deus que encarnou como Jesus Cristo. É o Deus que viveu como homem e deu sua vida para nos salvar. E há um benefício magnífico que é destacado pelo salmista. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Você conhece a Deus? Que bom! Louve a Deus, porque aprove a Ele revelar a você a sua palavra. Ninguém o conheceria, e ninguém o conhece, a não ser que Ele mesmo se revele. Ele se revela ao seu povo, à sua igreja, nos 4 quadrantes da criação. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia, é o que diz o salmista, e nós em coro participamos com ele. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de amor e de misericórdia, Deus de bondade e de justiça, nós nos reunimos nesta noite, nos reunimos virtualmente para adorar o Senhor, todos nos seus lares, com o coração, ó Deus, elevado ao Senhor, com a mente, ó Deus, colocada em Ti. Todos buscam, ó Deus, orientação do Senhor e a Tua bênção, a bênção da Tua presença. Pedimos, ó Deus, que em cada lar seja uma igreja, que em cada lar seja um lugar de culto nesse momento, com toda a seriedade, com toda a disposição do coração, com toda a solenidade que o culto ao Senhor exige. Que não haja, ó Deus, desvios, que não hajam outras coisas chamando a atenção, que não seja o Senhor e a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, para que possam assim, ó Deus, usufruir do culto, ainda que à distância. O Senhor que não está mais ligado a lugares, o Senhor que se revela em todos os lugares, pedimos que o Senhor assim abençoe os Teus filhos. É a nossa oração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Entoemos o hino de número 16. Deus seja louvado. Hino de número 16.
dando continuidade ao nosso culto, abramos agora na carta de Paulo à igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, leiamos os versos 31 a 39. Romanos, no capítulo 8, a partir do verso de número 31, um dos textos mais belos das Escrituras. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, como disse, esse texto, sem dúvida, é um dos mais belos e mais profundos a respeito do amor de Deus em Jesus Cristo para conosco. Diante do fato de que Deus entregou o seu Filho, que Deus deu aquilo de mais importante para nós, que Deus deixou em nós o penhor do Espírito, a garantia da salvação, que Deus, portanto, providenciou todas as coisas e as selou no sangue de Cristo. Então, que diremos? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus fez tudo por nós, se Deus realizou o seu propósito e o garantiu, quem será contra nós? Quem pode contra esse Deus? Daí, meus irmãos, a experiência da santidade. A santidade é uma espécie de garantia de sucesso. Quando nós andamos no caminho de Deus, Deus é a nossa força, o agrado de Deus está sobre nós. Isso não quer dizer, quando digo garantia de sucesso, não sobre projetos pessoais, mas sobre a própria vida, o bem viver, a beata vita, como Agostinho chamava. A forma de vida abençoada, a felicidade, está em estar no centro da vontade de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou nem mesmo seu Filho. Se Ele deu o maior valor, quem pode tirar-nos das mãos dEle? Será que Ele deixará de completar isto? A morte de seu Filho seria em vão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O próprio Deus garantiu a nossa justiça. Quem os condenará? Cristo não apenas morreu por nós, mas Ele viveu, Ele ressuscitou por nós. E é este que morreu e ressuscitou, é quem intercede por nós. E quem nos separará do amor de Deus? Há algum poder? Há algum ser que pode fazer isto? Nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura tem poder de nos separar do amor de Deus. Portanto, meus irmãos, creiam, vivam essa promessa, essa realidade. O amor de Deus já está em nós. O amor de Deus foi derramado sobre nós.
E quando se fala do derramamento desse amor, reparem como a figura aponta para o Espírito Santo, a garantia e o selo desse amor. O Espírito é que foi derramado pelo próprio Cristo. Ele está em nós. Este amor derramado, ele está especificado nos versos 26 a 30, pelo fato do Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E pelo fato de sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo uma pandemia, mesmo as dificuldades que nós estamos vivendo, todas as coisas cooperam para o bem. Será que a igreja não precisava disso? Será que nós não precisamos disso para repensar muitas coisas? Será que como resultado dessa pandemia não haverá um avivamento? A ideia da igreja se fortalecer, estar mais juntas, mais dedicada. Sinceramente, tenho certeza que muitas coisas boas virão. Não posso especificar o que, mas com certeza, mesmo esta pandemia, mesmo a perda de queridos, mesmo todo o sofrimento que tem se estabelecido, tudo isso redundará em benefício para o povo de Deus. Devemos olhar assim, devemos crer e nos alegrar nisso. Não há destruição, mas sim salvação. Não há tristeza, e sim alegria. Não há morte, e sim vida. Nós já passamos da morte para a vida. Não há mais morte, condenação nesse sentido. Quando morrermos, vamos estar plenamente com Cristo, que é a nossa glória. Então, tenhamos essa certeza, tenhamos uma visão realista, uma visão bíblica de todas as coisas. Creiamos no senhorio de Cristo, na soberania de Deus, que o Senhor conduz todas as coisas para que tudo redunde no benefício do seu povo e na honra e glória do seu nome. Meus irmãos, é hora de orarmos a Deus e de confessarmos os nossos pecados. Sem dúvida, é nas ocasiões de crise que nós percebemos como está a nossa fé. Estamos cheios de medos, de temores. Então, certamente, precisamos nos aprofundar na comunhão com Deus. Aquele que conhece a Deus profundamente, diz o salmista, não se atemoriza de más notícias. Não é aquele que está preocupado em receber uma má notícia. Ele simplesmente espera no Senhor e está firme. O seu coração está firme no Senhor. E essa deve ser, então, a nossa postura. Crermos que nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque sabemos que em Cristo estamos perdoados. A morte não tem mais poder sobre nós, temos vida eterna. Dá-nos, ó Deus, a consciência disso, dá-nos a prática dessa fé, que não é ilusória, não é a crença, ó Deus, numa fantasia, mas se trata de fato na crença, na mais pura realidade, na verdade absoluta, Deus e sua palavra. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a vivermos uma vida condizente com a nossa fé, não como crentes atemorizados por tudo, mas, ó Deus, crentes que estão firmes e esperam no Senhor, crentes que não temem a morte, mas olham para o Senhor como a fonte de toda a vida. Assim, ó Deus, perdoa-nos quando fraquejamos, quando tivemos medo, quando, ó Deus, passamos a agir de uma forma diferente daquela que o Senhor espera de nós. E mais do que isso, vivamos, ó Deus, a segurança daqueles que creem no Senhor profundamente. Desperta, ó Deus, mais e mais esta fé no coração dos teus filhos. E pedimos, ó Deus, portanto, um avivamento. Pedimos, ó Deus,
que haja de fato um acordar para a vida espiritual contigo, que busquemos, aproveitemos todos os dias tempo para estar com o Senhor, tempo de qualidade, e certamente estaremos firmes e seguros para enfrentar toda e qualquer coisa, para entendermos que tudo, até mesmo o sofrimento, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão e perdoa-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 67, Coração Quebrantado. Hino de número 67. Meus irmãos, nesse momento vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas que os irmãos têm depositado nas contas da igreja, algo que é muito necessário para a manutenção das causas locais e também das missões, de todas as coisas que a igreja tem se envolvido. Vamos também pedir pelos enfermos, pedir que Deus abençoe aqueles que já têm enfrentado enfermidades durante o tempo,
e também os que estão acometidos do coronavírus. Vamos nos lembrar do reverendo Jorge, capelão do Mackenzie, sua esposa. Também lembrar do reverendo Ronaldo Lidório, Rossana, sua esposa, que estão infectados. Pedir a Deus pela vida deles e de outros irmãos. Hoje recebi a notícia do nosso irmão diácono Felipe, que estava com o coronavírus e repetiu o exame e já mostrou completamente curado. Inclusive já está de volta ao trabalho hoje. Então é motivo de gratidão a Deus. Lembrar de agradecer a Deus por isso, pelos que estão sendo curados, pela graça, pela misericórdia de Deus. Vamos também orar pelos missionários, tanto pelo sustento, os irmãos têm acompanhado isso, a alta do dólar e também a queda na arrecadação das igrejas tem provocado a diminuição do sustento dos missionários. Pedir que Deus tenha misericórdia deles, os mantenha, e também nos países onde estão em relação ao coronavírus, também que eles estejam guardados pelo Senhor, e o povo que eles evangelizam, que sejam abençoados pelo Senhor. Também vamos orar pelo nosso país, pelo nosso governo, pedir misericórdia a Deus, pedir que Deus intervenha, que a mão de Deus seja visível no nosso governo, apoiando os honestos, apoiando aqueles que buscam o bem e se levantando contra os ímpios, contra os corruptos, contra aqueles que têm praticado maldade, contra aqueles que têm usado até mesmo a pandemia em benefício político próprio. Que a mão de Deus seja vista. Oremos por isso. Vamos também pedir que Deus abençoe grandemente a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, a mesa do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, sua família, cada igreja local que se mantenha fiel, e vamos orar também para que todo o povo de Deus na terra seja despertado, seja abençoado em toda essa questão do coronavírus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus que se manifestou entre os homens como Jesus Cristo, ao Senhor Deus único e eterno e imortal, nós oramos, elevamos as nossas vozes, agradecendo primeiro a Deus pelos dízimos e ofertas que os nossos irmãos têm depositado nas contas da igreja. Pedimos a Deus que o Senhor mantenha os recursos na vida dos nossos irmãos, seus empregos, seus estabelecimentos. Pedimos a Deus que o Senhor haja, que o Senhor mostre a tua providência na vida dos teus filhos quanto a isso também, livrando-os, ó Deus, das enfermidades do coronavírus, mas também, ó Deus, dando o alimento, o sustento, e isso por graça e misericórdia. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe também grandemente os missionários, o sustento deles, que seja multiplicado, ó Deus, para que eles continuem o trabalho que realizam em lugares com pouco alcance do Evangelho. Guarda também, ó Deus, aqueles com quem eles têm trabalhado em relação ao coronavírus, em relação às assistências necessárias. Pedimos também, ó Deus, que abençoes o governo do Brasil. Nunca se viu tanta baixeza, tanta vileza como nos nossos dias. Tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Que a sua mão seja vista, visível, apoiando aqueles que buscam o estabelecimento de princípios, que agem com honestidade, e que a tua boa mão também, ó Deus, seja vista contra aqueles que são corruptos, que são maus, que não pensam no povo, que não querem, ó Deus, o benefício do povo, mas apenas o seu benefício político. Tem misericórdia, ó Deus, alcança os três poderes, e que a tua mão seja assim visível. Pedimos, ó Deus, que abençoes também grandemente a Igreja Presbiteriana do Brasil, a mesa do Supremo Concílio, a vida do reverendo Roberto Brasileiro e de sua família. Abençoa também, ó Deus, cada igreja local, que se mantenha firme, fiel no Senhor e para a tua honra e glória. Abençoa, sim, ó Deus, nós te rogamos, a todo o teu povo espalhado pela terra,
Que o teu Santo Espírito esteja assim, firmando, suprindo e abençoando a cada um dos teus eleitos. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto, para nossa edificação, abramos no Evangelho do doutor Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, leiamos os versos 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Diz assim a Escritura: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos pela ocasião do culto, e agora rogamos que nós tenhamos toda a tranquilidade, toda a paz, toda a satisfação, o prazer e a alegria em ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, que é o autor das Escrituras, seja o mestre instruidor nesse momento, ensinando-nos e aplicando ao nosso coração, para que nós não apenas ouçamos com os ouvidos, mas assimilemos na alma, e a nossa vida assim seja enriquecida espiritualmente, crescida, transformada, segundo o padrão do próprio Cristo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, é interessante, um texto bastante conhecido. No nosso país se tornou até uma música meio secular, meio evangélica, que fez muito sucesso nas rádios, embora eu particularmente acredito que nunca a ouvi nem mesmo uma vez. Nesta passagem nós vemos a história de Zaqueu, um publicano. Do ponto de vista de Lucas, na narrativa de seu evangelho, nós percebemos na sequência da passagem anterior para essa, que Jesus curou um cego, nos versos 35 a 43, um cego que também recebeu a salvação, mas agora Jesus está curando cegos de alma, pessoas que não compreendiam a Jesus, pessoas que não tinham, portanto, a fé verdadeira, e Jesus a concede. Na passagem anterior, havia um cego, fisicamente cego, que deu a salvação também. Nesta passagem de Zaqueu, nós temos um cego de alma, que é a quem é dada a visão do próprio Cristo. É interessante, meus irmãos, que geralmente nós não vemos as narrativas de conversão como coisas tão belas quanto o milagre. A narrativa anterior, que houve um milagre, onde o cego passou a ver, parece nos atrair mais, exatamente porque há um sobrenatural visível. Mas, meus irmãos, não há milagre maior do que a transformação de uma vida.
A história da salvação, de uma salvação, é algo que sempre deveria encher os nossos olhos, fazer o nosso coração se jubilar de alegria. Pelo menos é assim que reagem os anjos nos céus quando um pecador se arrepende. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos 3 verdades quanto a uma conversão. Uma conversão que todos nós devemos analisar. Todos nós devemos voltar a essas verdades para repensarmos a nossa própria experiência de fé. Não para que haja nova conversão, porque isso é impossível, mas para que nós voltemos a experimentar as mesmas experiências doces do início. Nas palavras de Jesus, a igreja de Éfeso, o primeiro amor. Quando nós olhamos para esse texto, portanto, neste prisma em relação à conversão de alguém, a primeira coisa que salta aos olhos nesse texto, e que não poderia deixar de ser diferente, é que Jesus chama o eleito. É a primeira coisa a acontecer, um chamado da parte de Deus, um chamado da parte do próprio Cristo. Reparem, meus irmãos, que havia ali uma multidão de pessoas. Havia ali muita gente. Lucas não especifica, talvez até por ser difícil fazer isso, do número expressivo de pessoas. Mas Jesus se dirige apenas a um, especificamente a um. Reparem que muitos são chamados, muitos são atraídos, mas os escolhidos são poucos. Jesus atravessava Jericó, o seu propósito era subir a Jerusalém. Então ele estava passando por Jericó em direção a Jerusalém. Zaqueu percebeu aquela movimentação, começou a reparar que uma turba se aproximava e soube então que o jovem Rabi, alguém que se chamava Jesus, estava passando por ali e a fama de Cristo já era muito grande. Muitos já o consideravam como o Cristo que haveria de vir. Na verdade, na sequência da passagem, quando ele está se aproximando mais de Jerusalém, ele é recebido como Messias. Eles já o viam assim como o Cristo, como Messias. E Zaqueu, portanto, estava tremendamente curioso. Reparem que o que nós vemos em Zaqueu não é o desejo da conversão, é uma simples curiosidade. Zaqueu não estava buscando Jesus para ser convertido. Isto não é arminianismo, isto não é a responsabilidade humana, segundo os arminianos, de percorrer metade do caminho até Deus e Deus percorre a outra metade. Claramente percebe-se que toda aquela multidão, causando alvoroço, fez com que Zaqueu também se interessasse por isso. Era curiosidade. Então, vemos, meus irmãos, que entre todos aqueles que se acotovelavam para ver Jesus passar, estava este homem de baixa estatura. E por ser de baixa estatura, ele precisava então de uma estratégia. Como ver este homem? Eu não consigo vê-lo. Zaqueu era uma pessoa astuta, inteligente. Logo, então, lhe caiu a ficha, como se diz hoje em dia. Era muito melhor para ele sair correndo à frente pelo caminho que Jesus ia passar e subir numa árvore, e assim ele teria uma visão privilegiada, um camarote. Ele subiu em um sicômoro. Um sicômoro era uma espécie de figueira egípcia, uma árvore muito alta. Certamente, Zaqueu resolveu se alojar nos galhos mais baixos, até para que pudesse ficar mais próximo de Jesus Cristo. Zaqueu não era qualquer um, como se diz hoje. A expressão maioral dos publicanos deve ser entendida como chefe dos publicanos. Há até mesmo versões em português que traduz assim, chefe dos publicanos.
Isso quer dizer, meus irmãos, que ele chefiava um bom grupo de publicanos, e ele era aquele que estava acima. Ele chefiava um grupo de cobradores de impostos de uma certa extensão. Ele tinha vários subalternos. E devemos lembrar que Jericó ficava perto de uma rota comercial. E os publicanos, portanto, teriam que cobrar os impostos de todos os mercadores. E como se isso ainda não bastasse, Jericó era conhecida pelos seus bosques, ou aquela região, pelos seus bosques de bálsamo, que também rendiam um dinheiro excelente, e tudo isso era tributado. A soma, então, meus irmãos, de tudo isso, fazia com que muito dinheiro passasse pelas mãos de Zaqueu. Era grande a sua responsabilidade. Sem dúvida, os romanos ficavam de olho nele. Um publicano tinha um valor determinado como taxa, o imposto fixo determinado pelos romanos para as variadas questões de comércio que havia lá. Mas os romanos liberavam o publicano para cobrar algo a mais para o seu próprio sustento. E não era difícil os publicanos, então, colocarem uma taxa exorbitante e se enriqueciam às custas da miséria do seu próprio povo. Pelo volume de valores que circulava ali, portanto, dá-se para ter uma ideia da riqueza de Zaqueu. Por isso que o texto diz que ele era um homem muito, muito rico. A estratégia bem pensada de Zaqueu, de correr à frente e se estabelecer como que numa arquibancada, usando a árvore para isso, o sicômoro, era também uma providência de Deus, levando Zaqueu a estar no determinado lugar, no lugar exato e na hora exata, para que ele fosse chamado. Meus irmãos, isto já é uma verdade muito preciosa. Mesmo antes de nossa conversão, como eleitos de Deus que somos, nós temos uma atenção especial da parte de Deus. Embora não desfrutemos do status e até mesmo do relacionamento de filhos antes da conversão, de certa forma, nós já somos tratados como. Porque Deus tem olhos especiais para nós, mesmo antes de nos chamar, porque nós somos eleitos dele, embora ainda não convertidos. E ele então faz convergir todas as coisas para que nós sejamos chamados por Cristo no momento exato, no local exato que ele mesmo determinou. Deus guarda e conduz os seus eleitos, fazendo-os assim comparecer ao lugar e à hora com exatidão para o momento do seu chamado. Quantos já presenciaram, já ouviram a palavra de Deus, não foram convertidos até o momento específico, o momento da sua conversão. E é interessante, meus irmãos, creio que todos nós somos capazes de fazer essa reflexão. Todos aqueles que não nasceram na igreja, como se diz, num lar cristão, são capazes de olhar para trás e perceber Deus conduzindo a vida deles ainda no estado de impiedade. O Senhor foi conduzindo a vida de cada um dos seus eleitos até o momento, até o local exato do novo nascimento. E isso é muito belo. Nós sempre estivemos nas mãos de Deus, mesmo como ímpios. Isso dá uma amplidão maior àquilo que vemos o apóstolo João dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando éramos ainda seus inimigos. E às vezes pensamos nisso como o momento ali do chamado. Deus me amou naquele momento de impiedade, me chamou. É mais do que isso. Durante todo o meu tempo de impiedade, Deus me conduziu. Ainda não tinha um relacionamento com Ele como filho, mas Ele já tinha um cuidado todo especial, para que no momento exato fosse chamado.
para a honra e glória dele. Não foi obra do acaso, portanto, Zaqueu estar ali. Como vimos no início, também não era o desejo de Zaqueu pela conversão, não é isso. Ele estava curioso como toda a multidão. Ele se posicionou bem à vista de Jesus. De igual forma, o chamado de Jesus Cristo a Zaqueu não foi aleatório. Jesus não estava andando, olhou para cima, você aí, desce. Não foi uma coisa simplesmente no tempo e no espaço. O que se manifesta ali é uma eleição eterna. Segundo o que vemos em Paulo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Quando Cristo chama Zaqueu, se consuma na história um decreto eterno de Deus. Jesus estava seguindo em cortejo a Jerusalém, onde se daria o que nós vemos, a sua entrada triunfal. É narrado logo na sequência, aí nos versos 28 em diante, do capítulo 19. Sabemos que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é a sua cerimônia de coroação. Mantos e palmas, aquelas folhas de palmeira, não eram palmas, não era bater palmas, eram folhas de palmeira, e mantos eram colocados pelo caminho. E Jesus então passava por aquele caminho todo colocado em suas margens, mantos e palmas, e ouvia também frases messiânicas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Jerusalém recebeu Jesus de fato como Messias, como Cristo. E se cumpre a profecia de Zacarias quanto ao jumento, que Jesus entraria em Jerusalém sobre um jumento, sobre o qual ninguém havia montado. É muito semelhante àquilo que aconteceu com Salomão. O filho de Davi, Jesus Cristo, cumpre aquela figura do que nós vemos no filho de Davi, Salomão, entronizado. Quando Adonias quer usurpar o trono e se autoproclama rei, então vai Batseba e Natã até Davi e lembram-lhe de que Davi havia prometido a Batseba que o seu filho Salomão seria o rei. Então Davi dá a ordem: coloque Salomão no meu muro real, e saiam os sacerdotes e os profetas, aqueles que estiverem em Jerusalém, e proclamem que Salomão é o rei. Portanto, esta cerimônia do filho de Davi sobre o jumento, ela foi prefigurada em Salomão e cumprida em Jesus Cristo. E isso é importante nós entendermos esse contexto. Jesus está indo para Jerusalém, já na última semana de vida. Ele vai inaugurar essa última semana antes da morte e ressurreição. E então, ele olha para Zaqueu e dá uma palavra de ordem: Zaqueu, desce depressa, porque me importa dormir em sua casa, me hospedar lá. As palavras de Jesus a Zaqueu são as palavras de um rei. Jesus não pede autorização a Zaqueu. Jesus não foi convidado para pernoitar na casa de Zaqueu. Um rei se dirigiria a um súdito e diria: me importa estar na tua casa. E o súdito se alegraria enormemente com o privilégio de receber o rei em sua casa. E é isso que nós estamos vendo. Jesus não está passando por cima de uma etiqueta, ele não está se oferecendo, ele está agindo como o Cristo, como o rei, como o filho de Davi, exatamente no ambiente onde ele estava para ser reconhecido como o próprio Cristo, o próprio rei, o cumprimento da promessa feita a Davi, que não lhe faltaria sucessor que assentasse no trono. A dignidade de Zaqueu era algo magnífico, a dignidade que estava sendo conferida a ele, pelo fato de Jesus dizer a ele que passaria a noite com os seus discípulos lá na casa dele. As palavras de Zaqueu anunciam que Jesus então estaria lá,
na sua casa. Mais que isso, reparem, quando Jesus diz a Zaqueu, importa-me estar em sua casa, na verdade para Zaqueu isso foi muito mais. Jesus habitaria com Zaqueu por toda a eternidade. Não seria apenas aquela noite. Jesus habitaria o coração de Zaqueu. Jesus moraria com Zaqueu para o resto da sua vida e por toda a eternidade. Aquele convite, na verdade, aquela afirmação de que Jesus estaria com Zaqueu em sua casa, era uma habitação eterna. Jesus se abre para um relacionamento sem fim, eterno, infinito, com aquele homem. No Antigo Testamento, seguidas vezes nós vemos essa afirmação de habitar com o Senhor, morar na casa de Deus, morar nos átrios do Senhor. É algo que não se resume apenas a uma estada para alguém que é verdadeiramente salvo. O chamado de Cristo a Zaqueu então se torna típico, se torna uma figura de todo nascido de Deus. Todos nós ouvimos tal chamado. Todos nós ouvimos Cristo dizer: eu quero morar com você. Assim começou o nosso relacionamento com Ele, e é um chamado para morar com Cristo por toda a eternidade. Então, meus irmãos, a primeira ideia é essa. A nossa conversão começou com um encontro com Cristo e um chamado específico no seu nome. Ele disse: o seu nome te chamou. É um encontro pessoal, direto, não é algo genérico, não é você estar no meio da multidão. Cristo falou especificamente, diretamente a você e ao seu coração e disse: vou morar com você eternamente. Uma segunda coisa que nós vemos no texto, quanto à conversão, há uma resposta imediata e positiva do eleito. Naquele momento específico, naquele lugar determinado, o eleito dirá sim, e ele dirá imediatamente. Meus irmãos, esse é o segundo momento que nós vemos da conversão. Após ouvir o chamado da parte de Cristo, sendo o local, sendo o momento da conversão, o eleito então simplesmente dará uma resposta afirmativa: sim. Mas reparem, não apenas aceitamos, não é uma mera concordância, mas é verdadeiramente um despertar da vontade. O crente, quando ouve a voz de Cristo, o que na teologia calvinista é o chamado eficaz, isso então provoca nele um despertar da vontade. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma vida espiritual e somos então capazes de enxergar Deus nesse sentido, de querê-lo, de compreender a verdade de Deus de tal forma que não há outra vontade, não há nada maior no nosso coração do que o desejo de estar com Cristo, do que o desejo de dizer sim e se entregar completamente a Ele. Diz o texto, portanto, que quando Jesus o chama, Zaqueu desce depressa. O resultado é Zaqueu descer como um relâmpago. Ele desce apressadamente e exultou de alegria. Ele mostrou diante de todos a sua alegria. Mas certamente, meus irmãos, não se tratava simplesmente de ter sido escolhido para receber uma personalidade famosa em sua casa. Certamente, no meio dos ímpios, há muita alegria nesse sentido. Se chegar alguém famoso, é recebido como um semideus. No caso de Zaqueu, ele o recebeu como o próprio Deus, e essa era a sua alegria. Como publicano, ele era considerado alguém imundo, alguém excomungado do templo, alguém banido das sinagogas. Para um judeu, por trabalhar para o inimigo, como nós vemos no caso de Zaqueu,
Um publicano era um cobrador de impostos a serviço de Roma. Ele era considerado então gentil. No templo, ele poderia ir no máximo até o átrio dos gentios, que era o primeiro átrio do templo. Quando você entrava no templo de Jerusalém, estava lá o átrio dos gentios, depois o átrio das mulheres e crianças judias, e depois dava acesso ao átrio central, onde estava o altar do sacrifício, o lugar santo e o santo dos santos. Lembram-se da passagem do fariseu e do publicano? O fariseu estava no átrio central, mas ele olha lá ao longe, está o publicano no átrio dos gentios, à distância, ele não poderia entrar, ele era considerado fora de Israel, um gentil. A alegria que Zaqueu demonstrou não era pelo simples fato, portanto, de ser contemplado com tal deferência, algo que talvez muitos ali também quisessem. Não era simplesmente essa dignidade recebida para com os judeus. Houve verdadeira mudança. E aí está, meus irmãos, um elemento que acompanha essa resposta. Essa resposta é, na verdade, uma transformação. Quando o crente diz sim à fé, ele é transformado por Deus, a sua vida se modifica completamente. Não é uma alegria de momento, não é uma alegria da comunhão com pessoas simplesmente, não é aquela coisa de um retiro, de você sentir o aconchego de pessoas tão queridas. É muito mais do que isso. É um sim para uma nova vida, é um sim para abandonar o pecado, é um sim para assumir os serviços, os ministérios no reino de Deus e na igreja, é um sim para colocar os dons a serviço agora que se recebe na conversão. Houve verdadeira mudança. Zaqueu sabia de que sua condição era impura. E mais do que isso, Zaqueu sabia também que aos olhos dos judeus, qualquer um que se hospedasse em sua casa ia ser visto como impuro, e que Jesus, portanto, estava se colocando aos olhos de Zaqueu numa situação incômoda. E ele começou a ouvir, ele começou a perceber o falatório, como este vai se hospedar na casa desse impuro, desse publicano. Assim então Zaqueu se coloca em pé no meio de todos e faz declarações bombásticas. Vem a maior prova da sua conversão, a transformação. Ele se coloca no meio de todos e diante de Cristo ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. É o altruísmo. E não para aí. E se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A justiça são elementos fundamentais da vida de um salvo. O amor ao próximo, a justiça, não a justiça meritória, farisaica, mas o comportamento justo, o apego à justiça de Deus, reparar os danos cometidos. É interessante, meus irmãos, que essas ações descritas, quando ele diz, resolvo dar aos pobres, ou depois quando ele diz, restituo 4 vezes, o restituir e o dar aos pobres, na língua grega está no presente. É como se ele dissesse, estou dando metade dos meus bens. É como se ele dissesse, estou restituindo 4 vezes mais. A força do presente aí faz com que a atitude dele seja muito vívida. Embora ele não tenha começado a fazer, é como se já estivesse fazendo devido à sua resolução inalterável. Eu vou fazer, já estou fazendo. Especificamente, meus irmãos, quanto a isso, ele realmente estava explorando pessoas quando diz que restituiria até 4 vezes mais. Essa construção na língua grega, se tenho defraudado alguém, pode ser até traduzida por já que tenho, uma vez que tenho.
Ele não estava colocando isso em dúvida, ele estava partindo de um fato que era conhecido. Eu tenho defraudado, e já que tenho, vou restituir 4 vezes mais. Vejam que ele se propõe a restituir muito mais até do que a lei de Moisés estabelecia. Quando vemos esta restituição de 4 vezes o valor, o que Zaqueu está fazendo é a aplicação da lei romana para roubo. Quem roubasse teria que pagar 4 vezes mais o valor do roubo, segundo a lex romana. E ele está assumindo, portanto, uma lei que vai além daquilo que se via no Antigo Testamento, mostrando assim o grau da transformação que ele passou. As riquezas não eram mais o Deus da sua vida. Agora ele era servo de Jesus Cristo. E é assim que essa servidão se demonstra. No abandono das riquezas, na falta de apego às coisas desta terra, na valorização dos bens espirituais. Meus irmãos, uma terceira e última verdade que nós podemos ver nesse texto quanto à conversão, além do chamado, além da resposta positiva no lugar e no momento determinado, acompanhada essa resposta de uma transformação, nós somos feitos santos para Deus, nós somos purificados, santificados. Essa é uma terceira verdade que vemos no texto, e ela está sem dúvida muito ligada a esta transformação do ponto anterior. Zaqueu, quando fala da renúncia das suas riquezas, que é isso que ele está fazendo, se metade dos seus bens vão ser doados aos pobres, e com a outra metade ele vai restituir 4 vezes mais o que ele roubou, o que sobraria para ele? Certamente alguma coisa, mas perceba, ele não está mais apegado a isto. É uma transformação. Jesus, o Salvador, é quem se dirige a Zaqueu, dizendo que ele foi salvo. Pode haver um testemunho maior do que este, do próprio Salvador dizendo: hoje entrou salvação nesta casa, hoje houve salvação nesta casa. Sem dúvida alguma, Zaqueu desfruta de um seleto grupo, muito pequeno nos evangelhos, daqueles a quem o próprio Cristo afirma que foi salvo. Alguém tão rico, abrir mão de sua riqueza por altruísmo para com os necessitados e por justiça para com aqueles que havia defraudado, jamais será comum a um pecador. O ímpio é aquele que quer cada vez mais, não existe limite para o desejo de riqueza de um ímpio. Repare então, não há mais qualquer impureza. Aquele que roubava seu próprio povo, aquele que explorava o seu povo a favor do inimigo, resolve se desfazer da fortuna em benefício do seu povo. Ele passa então a acumular tesouros nos céus, onde nem a prata nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam e roubam. Jesus então claramente o afirma como membro da comunidade de Israel. Ele diz: hoje entrou salvação nesta casa, ouve, pois também este é filho de Abraão. Ao contrário de ser excomungado do povo, Jesus o afirma. A conversão o coloca no povo, e não em um povo visível, meramente descendência de Abraão. Zaqueu já era descendente de Abraão, mas não estava nisto a sua salvação, e sim em reconhecer Jesus como Cristo, e sim em ouvir a voz de Deus, em passar pela conversão, em mostrar a conversão através de atos, renunciando aos valores humanos e se apegando à vida com Deus, aos valores eternos, aos bens espirituais. Ao chamá-lo filho de Abraão,
Nosso Senhor o distingue como membro da igreja, verdadeiro israelita do Novo Testamento, a igreja que estava para nascer no Pentecoste. Ele foi anunciado crente em Jesus Cristo. Nessa qualidade, meus irmãos, ele estava purificado. Nessa qualidade, Jesus poderia se hospedar na casa dele, como um legítimo filho da aliança, como um legítimo filho de Deus. Ele estava purificado pelos méritos do próprio Cristo. Hospedar-se em sua casa não faria mais ninguém impuro, segundo as palavras de Cristo. A figura de Zaqueu se torna então emblemática para todos nós. É a figura da obra de Cristo. Vejam, ele veio salvar, perdoar o que estava perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E vejam que na sequência entra a parábola das 10 minas, que fala exatamente de coisas que se perderam e foram achadas, coisas que são valiosas, que precisam ser assim vistas diante de Deus. Então, meus irmãos, disto que nós vimos, é muito necessário então fazermos aquele exercício que sugerimos no início. Conversão só pode haver uma vez, e não há possibilidade de cair da graça nenhuma. Nós pertencemos a Cristo. Zaqueu é um exemplo de uma ovelha que ouve a voz de Cristo e o segue. Zaqueu desce depressa, e ele mais que depressa desce. E aqueles que estão nas mãos de Cristo, ninguém pode tirá-los de suas mãos. É o que as Escrituras afirmam. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Jamais esse status pode ser modificado. No entanto, em um certo sentido, podemos dizer que a conversão é uma experiência constante. No sentido de que nós conhecemos a Cristo uma vez, mas esse conhecimento não pode ser pretérito, não pode estar lá atrás. Eu tenho que todos os dias conhecer a Cristo, mesmo convertido. Não significa uma nova conversão, mas buscá-lo novamente com a mesma intensidade, querê-lo, aprender dele, ter prazer na presença dele, na comunhão com ele. Sempre ouvir a voz de Cristo. O chamado de Cristo para nós não pode ter ficado lá atrás. Deve ser um chamado a ser ouvido constantemente, para que constantemente nós estejamos indo a Cristo. Sempre, meus irmãos, sempre atender a voz de Cristo e as transformações decorrentes disso. A conversão se expressa nisso. Nesse sentido também é uma continuidade. Não pode ter havido apenas uma mudança lá atrás dos pecados escancarados. Nós temos que constantemente, em resposta, estar ouvindo sempre a voz de Cristo e querer estar com Ele. Também haver o abandono, as transformações, a negação das questões materiais, o apego aos benefícios espirituais, aos tesouros do alto. Sempre, contínuo. E devemos purificar a nossa vida de toda a contaminação, vivermos como santos, sermos exemplos para o mundo daqueles que foram santificados por Deus. Um exemplo de alguém que estava perdido e foi achado, foi transformado, foi refeito, foi abençoado por Deus. A conversão é um ato, sem dúvida, mas a santificação, a consagração, o crescimento, também devem ser entendidos como um renovar diário dessa conversão, em ouvir a voz de Cristo, em transformar a nossa vida, ou nos submetermos a Deus constantemente,
para que o novo homem seja a realidade visível. E a pureza, a santificação nesse sentido, seja vista também de forma exemplar na nossa vida. Que bênção, meus irmãos, é viver assim, como se fosse uma contínua conversão, como se fosse aquele primeiro amor de ter ouvido falar de Cristo e o perdão dos nossos pecados e a vida eterna garantida. Isso sendo estendido, como que se repetindo a cada dia. Não é uma nova conversão, mas é a expansão contínua daquele primeiro encontro, do encontro que tivemos com Cristo. Que Deus os abençoe grande e ricamente. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 93, Firmeza na Fé. Hino de número 93. Meus irmãos, vamos nos dirigir a Deus numa oração final, recebemos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus único e todo-poderoso, nós nos atrevemos a chegar até o Senhor unicamente por causa de Cristo, no Santo dos Santos, na Tua presença, para louvar e agradecer, mas também para pedir, ó Deus, quanto àquilo que aprendemos nesta noite. Geralmente pensamos na conversão como um mero ato, e de fato é um momento, mas, ó Deus, não pode ser um momento que ficou para trás. Deve ser um momento contínuo, cujos resultados e experiência, vivência contínua sejam renovados a cada dia ouvindo a voz do Senhor, todos os dias dizendo sim a Jesus Cristo, é isto mesmo, acompanhada da transformação, da renúncia dos pecados, da renúncia dos valores humanos simplesmente, e assim, ó Deus, assumindo a pureza, a santidade
daqueles que pertencem ao Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo nesse sentido, que nós não tenhamos uma fé arqueológica, uma fé de museu, uma fé, ó Deus, simplesmente antiga, mas seja alguma coisa experimentada todos os dias para a tua glória. E nisso certamente, ó Deus, haverá grande alegria, como houve com Zaqueu, um amor continuado, que nós não percamos aquele primeiro amor. Abençoa-nos, desperta a tua igreja, que esses momentos, ó Deus, de privação sirvam para isso, para um repensar da nossa própria conversão, para reassumir, ó Deus, de novo, coisas que se desgastaram com o tempo por nossa negligência. Abençoa-nos e com o teu Santo Espírito provoca, ó Deus, esse renovar da fé dos teus filhos. Isso para a honra e a glória do teu nome e para que a tua igreja seja conhecida pela sua santidade, pelo seu compromisso contigo. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, alguns avisos. Esta semana, todo domingo que segue ao toda semana que segue ao primeiro domingo do mês espero que todos tenham dito nas suas casas, é a semana de oração. Isso quer dizer que de segunda a sexta nós teremos aquela reunião virtual, né? Então aproveitem. Alguns, por motivo de trabalho, distância, às vezes diziam não conseguir vir. No entanto, estão todos em casa agora e certamente podem se conectar virtualmente e participar da reunião. É um momento de edificação para todos e, sem dúvida alguma, um momento mais do que necessário para a oração. Se em tempos normais nós já precisamos e dependemos de Deus, quando algum problema sério se abate, isso fica ainda mais evidente. Então busquemos a Deus nessa semana. Tem sido muito gostoso ver o rosto daqueles irmãos na tela do computador, muitos são fotogênicos até. Então tem sido gostoso ver os irmãos, compartilharmos as necessidades, orar, né? Então não deixe passar isso. É uma ocasião muito bela, muito oportuna, muito necessária para nós. Então façamos isto esta semana, de segunda a sexta, às 20 horas. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo final de noite na presença do Senhor.